Vamos lá, meu povo. Hoje eu tô fazendo um experimento aqui de aula, né, com essas imagens, esses desenhos aqui, essas informações por escrito. Testar, né, mais uma dinâmica de atividades com a gente aí, EAD, para ver qual é o resultado que a gente consegue, certo? Então, na última aula de história a gente falou sobre os maias e os astecas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os incas, sobre o Império Inca, tá? Vamos lá. Leiam comigo aí, minha gente. Saudades do quadro branco, né, minha filha? Tentei até fazer um memezinho aqui, super engraçada, né? Eu sei. Na falta do quadro branco, a gente se vira com as folhas brancas, né, minha gente? Vamos trabalhando. Começamos aqui pelo ano de surgimento, tá? Ano de 1200. Surgiu a cidade de Cusco. Em qual local? No sul do atual Peru. Peru que a gente conhece hoje. A região sul do Peru antigamente foi o Império, ou melhor, a cidade de Cusco, do Império Inca. Vou mostrar para vocês aqui no mapa do livro de vocês. Olha só. Temos aqui o mapa mundi, tá? A América do Sul. Lembra que vocês me perguntaram se os impérios astecas, Azteca era na região sul, eu expliquei que era mais cá para cima na América Central. Enfim, aqui já o Império Inca, né? Ele já é desse ladinho aqui, ó, na América do Sul, na região do Peru, tá? Aí temos aqui Cusco, que é a capital, que é essa que a gente vai falar um pouquinho agora, e as demais regiões. Então, na região do atual Peru, temos Cusco, né, que foi a primeira cidade e que vai se tornar a grande capital do Império Inca, tá? O que significa Cusco? Cusco, na língua quechua, que era o idioma dos povos incas, significava umbigo. Lindo meu umbigo aqui, né? Cinturinha de pilão e umbigo. Cusco, umbigo. Umbigo, Cusco. Na língua quechua, que era a língua dos incas. Ok. No ano de 1438, o imperador Inca, tá? O chefe do Império Inca, chamado Pachacuti Inca Yapanqui, é isso mesmo, minha gente, passou, né, a dominar os povos vizinhos, os povos que moravam ali nas proximidades da região de Cusco, que a princípio lá na frente era somente Cusco, e a partir do governo desse rapazinho aqui com esse nome tão bonito, ele foi dominando os povos vizinhos. Como eram essas conquistas? Militar ou persuasiva. Militar é o quê? Guerra. Quebra-quebra. E persuasiva é na base da conversa e da força de convencimento. Haviam esses dois métodos. Isso a partir do ano de 1438, século XV. Vamos lá. Já temos o império, né? Já temos a capital, que é Cusco, que é o umbigo, né? E temos o império com os povos vizinhos conquistados, tá, gente? Então, Cusco se tornou um grande centro administrativo e religioso. Era a partir de Cusco que partiam todas as decisões, tá? Toda a movimentação social era centralizada na cidade de Cusco. Se tornou um grande centro. Já era uma grande cidade, se tornou um grande centro, a partir do momento que surgiu o império. Tá? E como era a organização social desse império? Ela era uma hierarquia rígida.
O que é uma hierarquia rígida? Quando a gente fala em hierarquia rígida, a gente automaticamente pensa na pirâmide social. Se vocês não pensavam, passem a pensar a partir de agora. Por que pirâmide? Porque existe um grupo de pessoas que fica aqui na base, tá? Sustentando os demais. Então, a hierarquia justamente é isso, é um em cima do outro, tá? Por que rígida? Porque as pessoas não conseguem, mudar de posição social. Quem está em cima, fica em cima, e quem está embaixo, fica embaixo. Não há mobilidade, não há como uma pessoa que está aqui, passar para cá. Por quê? Vamos ver aqui essa organização social nessa pirâmide. Quem está aqui no topo da pirâmide é o imperador, certo? É aquele que toma todas as decisões. Abaixo dele está a aristocracia, que é basicamente os familiares dele, os sacerdotes, né? A religiosidade sempre com um poder altíssimo de influência nas sociedades, tá? E os funcionários, né, do setor administrativo, as pessoas que ajudavam ele ali a operar, tomar as decisões, certo? Então, a aristocracia era a elite e eram esses três grupos: os familiares, os membros da religiosidade e os funcionários administrativos. E na base da pirâmide, né, segurando aqui todo mundo, estão os camponeses, que são aqueles que não vivem na capital Cusco, né, não vivem nos grandes centros, vivem no campo, em suas aldeias, trabalhando, plantando, colhendo, criando animais, justamente para sustentar todo o pessoal aqui de cima, certo? Então, aqui, esse número de pessoas é menor, né? Por isso que a pirâmide vai afinando. No entanto, esse número menor de pessoas vive em uma condição de fragilidade social muito maior, de pobreza, né? Para sustentar essas pessoas aqui. Vive de forma mais humilde para sustentar as pessoas aqui em cima. Tá? Então, como viviam esses camponeses? Esses camponeses, eles viviam em aldeias, tá? Que eram chamadas de ailo. Cada aldeia era um ailo, tá? Quem governava esse ailo? Era o curaca. Cada aldeia, cada ailo tinha um curaca que era o líder da sua aldeia. Esse curaca, ele não morava aqui na aldeia, não. Ele vinha aqui a passeio, né, resolver, ou mandava algum mensageiro para resolver, tomar decisões, né? Mas ele ficava aqui, no meinho, no centro, tá? Inclusive era o seguinte: esses líderes, eles eram enviados das suas aldeias para Cusco, né, para a central, para que ele pudesse aprender toda a história do Império Inca, todas as influências culturais, né, todas as mensagens religiosas, todo o aparato religioso e social do Império Inca. Inclusive, ele ficava às vezes em Cusco por anos e anos aprendendo, né, entendendo como funcionava essa estrutura do Império Inca, para depois voltar, né, aí vir aqui no seu ailo tomar as decisões. Por quê? Porque, como a gente já viu, né, haviam povos que não eram originários mesmo dos incas, eles eram povos vizinhos que foram dominados. E eles precisavam respeitar a autoridade e hierarquia do povo inca e do imperador, principalmente. Então, eles eram ensinados. Eles eram enviados para Cusco para serem ensinados a respeitar, né, e defender com unhas e dentes a autoridade do Império Inca e do imperador. Entendido até aí? Então, organização social hierarquizada, rígida, né? Sem mobilidade social. Os camponeses viviam nos ailos, governados pelo curaca, tá? Então, esse curaca fazia também o quê? Ele transmitia as ordens do imperador, ele dividia as terras do seu ailo, da sua aldeia, tá? De acordo com a quantidade de pessoas que havia em cada família, ele fazia essa divisão. E ele fazia também a cobrança de impostos. Esses impostos poderiam ser cobrados em itens, né, plantados, colhidos, ou em trabalho, tá? Em trabalho. Para o pagamento do imposto a quem? Ao imperador, tá? Então, haviam essas terras, né, que eram divididas pelo curaca para cada família plantar e assim poder pagar seus impostos. E também haviam terras comunais dentro desse ailo. O que é terra comunal? É a terra que é comum a todos.
onde as pessoas plantavam de forma voluntária, ou como uma forma, no caso, de pagar o imposto que devia ao imperador, para que pudesse sustentar esse curaca e ainda pessoas que não tivessem condições mais de trabalhar para se sustentar. Um idoso, um doente, certo? Deu para entender? Então, na aldeia, no Ailo, cada família tinha o seu lotezinho de terra, tá? Onde ele plantava, criava animais para poder pagar o imposto, que era ou do que ele colhia ou em trabalho. Quando era do que ele colhia, ok, essa colheita era enviada para Cusco, para o imperador. Quando era em trabalho, esse trabalho poderia ser realizado para qualquer função que o imperador desejasse. E uma delas era trabalhar em terras comunais, né? Terras, vamos dizer assim, do grupo inteiro, sem dono, para assim sustentar com o que fosse colhido, produzido naquela terra, o curaca, tá? E as pessoas, os idosos, as pessoas doentes. Tudo bem. Mas, já que era um império, a gente supõe que seja um território bem grande, bem vasto, não é isso? E que a gente já percebeu também que há uma grande diversidade cultural, diversos povos ali vivendo sob, né, as ordens de uma pessoa, de um imperador. Como é que isso pôde funcionar durante tanto tempo? Já que, nesse tempo, ainda não existia a roda, eles não tinham a roda, e eles não tinham também a escrita, não tinham, obviamente, telefone, né? Então, assim, se não tinha roda, não tinha carro para se deslocar. Se não tinha escrita, como é que eles faziam para poder transferir as informações por longas distâncias? Bom, primeiro, né? Quem não tem o carro, a roda, né, vai a pé. Então, tudo era a pé. E existiam profissionais, né, aptos, preparados para fazerem essas caminhadas, né, de ailo em ailo, levando e trazendo informações, né, levando e trazendo impostos, tá? E tudo isso ligado a um sistema de correio que eles tinham, que era muito bem organizado, né, que era o seguinte: acontecia da seguinte forma. Eles iam transferindo a informação de boca em boca, tá? Vamos dizer que aqui seja uma estrada que vai levar um ailo, que é Cusco, né, o umbigo, o centro do império. E em cada quilômetrozinho, a cada 2 quilômetros que tinha, né, a gente tinha aqui um posto. Em cada posto desse tinha um funcionário destinado, né, a fazer esse transporte de informações. Então, eles corriam, né, por longas distâncias, rapidamente, e quando ele chegava em um dos postos, ele passava a informação para o próximo mensageiro e ele seguia também, corria até o próximo, e assim eles iam fazendo esse telefone sem fio até chegar no ailo e depois retornando a mesma coisa. Deu para entender? Então, assim, um recurso que eles utilizavam para poder fazer esse transporte também de informações sem esquecer nada era o quipo. O que era o quipo? Eles não tinham desenvolvido números, tá? Então eles usavam o quipo, que era um instrumento que ele tinha várias cordinhas penduradas, tá? De várias cores. E nessas cordinhas eles faziam nós. Cada nó que ele fazia representava uma contagem de alguma coisa. Então, no caso, ele queria levar a informação que nesse ailo aqui existia para base de 500 lhamas. Então ele fazia 5 nós na cordinha que representava esse ailo aqui, e assim ele conseguia guardar a informação de que haviam essas 500 lhamas para levar para Cusco no retorno. Deu para entender? Então, assim que eles faziam o armazenamento da informação, do cálculo, no caso, né? Fazendo os nozinhos nos seus respectivos cordõezinhos que representavam cada ailo, né? Então, a gente tem aqui um outro diferencial, que são esses 25 quilômetros de extensão em estradas, né? Estradas devidamente organizadas que levavam a Cusco. Todos os ailos, né? Todos as aldeias dominadas por Cusco tinham a sua estrada que levava até lá,
E era justamente nessa estrada que havia toda essa comunicação, né? Entre o mensageiro, o imperador, o curaca, que poderia estar aqui ou aqui, a depender da situação, do momento, né? E assim ele conseguia, gente, sustentar a sua autoridade, né? Devido às informações chegarem a ele numa velocidade fora do comum para aquela época, né? Para o século XV e na estrutura que eles tinham. Com isso ele conseguia saber em tempo se esse povo aqui estava querendo se revoltar e a partir disso se preparar, os soldados como fosse para poder se proteger, para vir aqui fazer uma pressãozinha. Então a comunicação era a grande arma do imperador Inca e a justificativa para a duração do Império Inca, certo? Então aqui as estradinhas e vários aios.